Boa noite, pessoal. Estamos aqui então, embora seja dia, estamos aqui então para a gente continuar a nossa aula de membros inferiores, né? Nós, na aula passada, nós trabalhamos algumas questões a respeito do conteúdo. Era, na verdade, para ter essa aula de hoje na semana passada, né? A gente só acabei invertendo só a ordem, que pouco importa. Importante que na semana passada a gente já trabalhou grande parte do conteúdo e a ideia então hoje é finalizar essa parte de membros inferiores e aí então finalizar as questões referentes a esse conteúdo de hoje. Essa é a ideia. Então nós fizemos grande parte das questões na semana passada e aí então hoje fica a parte de pelve, faltava, e as questões relacionadas com a pelve. Tá? Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, certo? Ficou então nas aulas anteriores nós falamos sobre o conteúdo, então, de joelho, se não me engano, na aula anterior, né, mas na aula retrasada, joelho e fêmur proximal. E então ficou para a gente finalizar hoje, beleza? Então tá. Vou passar então para o conteúdo ali da pelve, a gente vai falando, e aí qualquer coisa eu volto aqui para a gente poder esclarecer algumas coisas, mas a princípio não vai precisar, tá? Então deixa eu sair e a gente já começa. Bom, olha só. Nós temos então uma imagem da pelve. Tá? Essa é a imagem, uma visão interna. Tá? Essa aqui seria então o lado direito do quadril, da bacia, da pelve, o que vocês acharem melhor a respeito do assunto, certo? E aí então o que acontece? Essa é uma visão interna. A gente consegue perceber inicialmente então aqui que nós temos três cores diferentes. Então tá. A partir do momento que a gente percebe que tem três cores diferentes, é sinal que nós temos três ossos diferentes também, tá? Então nós temos na região superior ali, por aqui pra gente poder olhar. Na região superior em amarelo, nós temos então a região do osso ilíaco, o ilho, tanto faz a maneira, tá? Qualquer coisa eu vou encaminhando para vocês aí a descrição e a nomenclatura certinho. Então, o osso ilíaco ou o ilho na região anterior, essa aqui é a região anterior, tá? E aqui região posterior por consequência. Na região anterior, em vermelho, nós temos o pubis, ou osso púbico, as variações não vão importar nem um pouco. E em azul, nós temos o isquio, certo? Então, esses são os três ossos que compõem o quadril, ou são os três ossos que compõem a bacia, tá? Embora esse lado que a gente está visualizando, se a gente puder pegar anatomicamente ele, a gente não consegue separá-los, ok? São três ossos fundidos, fusionados. Dessa maneira, que eu pegue esse lado do quadril, né, esse lado da bacia, eu não consigo separar em três partes. Tá? Ele só é formado por três ossos diferentes, mas não há nenhum tipo de articulação nessas áreas. Certo? Beleza. Bom, vamos começar pela sequência então, certinho. E a gente vai acompanhando e depois eu encaminho para vocês a lista bonitinha e tal, com a nomenclatura para a gente poder acertar direitinho os pontos referentes à nomenclatura e ficar tudo certo, não tem nenhum problema, né? Caso eu fale aqui, vocês não entendam, né, como eu falei, para vocês, para ver exatamente a grafia e como é que funciona. Bom, olha só, no número 1, então aqui, no número 1, nós temos toda essa parte superior. Tá? Essa parte superior é dita como crista ilíaca, certo? A crista ilíaca, então, é toda essa parte superior, ela vem desde o ponto número 2 aqui, que já é outra estrutura, tá? Mas é a ponta da crista, e aí vem até a região mais posterior dela. Então, toda essa parte superior é a crista. Quando se fala em crista, se fala exatamente na parte mais superior de um objeto ou de uma estrutura. Então, quando aparecer a palavra crista, certamente vai estar falando sobre a parte mais superior dessa estrutura. No caso aqui, número 1 remete a isso, né? A parte mais superior do osso ilíaco, ou seja, a crista ilíaca, tá? Tanto de um lado quanto do outro, né? O que falar, aqui nós estamos mostrando apenas um lado, no caso o lado direito. O lado esquerdo tem as mesmas informações, então não se preocupe
é isso, tá? Nós vamos ver isso na imagem radiográfica. Bom, nós temos então no número 1 a crista ilíaca, o número 2 aqui na frente, na região anterior, lembrando que essa aqui é a parte anterior, na número 2 nós temos a eias, tá? E-I-A-S, tá? É a espinha ilíaca antero-superior. O nome é muito grande, espinha ilíaca antero-superior, ficou então definido como eias, né? Que é a abreviatura de as iniciais de cada nome, né? E-I-A-S. Certo? Todas as bibliografias vão trabalhar dessa maneira. A primeira vez que aparece essa nomenclatura, ilíaca antero-superior, e aí entre parênteses, eias. Se apareça novamente essa estrutura, vai estar apenas como eias. Traz dessa maneira, que é o nosso livro de referência, essa bibliografia de referência para técnicas, traz dessa maneira, então dessa maneira. Então, a eias, certo? Bom, se eu tenho uma espinha ilíaca antero-superior, possivelmente eu tenho uma espinha ilíaca antero-inferior também, tá? Ela não está descrita nessa imagem, mas ela está aqui, ó. Esse ponto onde está a mãozinha é exatamente a espinha ilíaca antero-inferior, ok? Bom, e aí, novamente, se eu tenho uma espinha ilíaca antero-superior, eu tenho uma espinha ilíaca póstero-superior também, que é aqui, ó, não está sendo descrita, mas só para vocês saberem que existe, tá aqui, ó, a espinha ilíaca póstero-superior, aqui nessa pontinha a espinha ilíaca póstero-inferior, fazendo aqui parte do número 4, tá? Então, a espinha ilíaca póstero-superior, ilíaca póstero-inferior. Além disso, a espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca antero-inferior. Então, o ilho, né? Não sei. O ilho nós temos então na região ilíaca nós temos 4 espinhas, 2 espinhas anteriores, a superior e a inferior, e 2 espinhas posteriores, a superior e inferior. Certo? Mas a mais comum que nós vamos utilizar em grande parte é a espinha ilíaca antero-superior, então a eias, certo? Beleza, só para poder vocês saberem que existem outras espinhas nessa relação aí, tá? Bom, além disso então, nós temos, na número 3, nós temos a fossa ilíaca, tá? Por que fossa? Porque ela remete a uma concavidade. Essa área aqui ela é côncava, ela não é plana, tá? Ela é como se fosse uma curvatura, certo? Curvatura por dentro, né? Como se fosse um buraco. Por isso, fossa, né? Fossa remete, então, a um buraco. Então, a fossa ilíaca, pelo fato de estar na região ilíaca, tá? Então, a fossa ilíaca, a parte mais interna ali. Normalmente é onde fica bem posicionado ali o bebê, tá? As mulheres gestantes, posicionado nessa região aqui. O formato da pelve feminina é diferente do formato da pelve masculina e alguns detalhes realmente relacionados a isso, relacionados, né, à variação anatômica masculina e feminina relacionado com essa questão do formato da pelve vai ser diferente, certo? Beleza, bom, vamos continuar aqui então, a respeito. Na questão 4, no item 4 ali, nós temos nessa área aqui, então toda essa área onde a mãozinha está passando aqui, ó, toda essa área da mãozinha é a região então da face auricular, certo? Face auricular. Bom, o que é essa face auricular? Essa face auricular, ela é exatamente a área que fará articulação com essa área, então, fará articulação com o osso articulação. Eita, de novo. A face auricular é a estrutura da pelve que vai se articular com a coluna sacral. Agora foi. Tá? E aí, por consequência, né, a comunicação dessa face auricular com a coluna sacral gera uma articulação, que é a articulação sacroiliaca.
Tá? Aqui nós estamos vendo apenas a face auricular. Por que tem esse nome? Simplesmente porque lembra muito, né, pouco, mas lembra uma orelha, né, a região superior da orelha, e aqui seria o lóbulo da orelha, a parte mais inferior dela. Né? Então, pelo fato de só lembrar uma orelha, então ficou definido como face auricular, certo? Diferente de articular. Articular é uma coisa, aqui nós estamos falando de auricular, certo? Número 4, face auricular. É essa área que se articula, que se comunica com a coluna sacral e gera, então, por consequência, a articulação sacroiliaca. Tá? Beleza. Bom, na questão 5, no item 5, então nós temos aqui esse ponto, são duas estruturas na mesma área. Tá? Aqui no número 5, no ponto 5, onde está passando a mãozinha, nós temos o corpo do ilho. E além disso, além do corpo do ilho, nós temos a região da linha arqueada. Tá? Então, são duas estruturas posicionadas na mesma região. O corpo do osso ilíaco, o corpo do ilho, ou a região, então, além disso, né, a região da linha arqueada. O que é essa linha arqueada? Então, a primeira é uma linha, então, né, é uma área que ela vai começar nessa pontinha onde está aqui a mãozinha e vem até o ponto 6 aqui. Então, é uma linha, né? Ela é arqueada porque essa linha ela é mais protuberante, ela é mais saliente, né? Como se fosse uma pequena... Vou achar uma referência aqui, mas não vou achar por enquanto. Bom, mas eu vou tentar pensar em alguma coisa depois, tá? É uma área, então, mais elevada, tá? É uma área mais protuberante, acho que é a melhor palavra que eu posso achar por enquanto para isso. E essa área protuberante, ela vem desde esse ponto aqui até essa área aqui. Então, é como se fosse, né, uma área estendida, né, esticada. Tá? Então, por isso o nome linha, porque uma linha protuberante que vem desta ponta até esta ponta aqui. Tá? Então, linha arqueada, e além disso, né, no ponto 5, nós temos a região do corpo do osso ilíaco, certo? Bom, no item 6 aqui, percebi que o item 6 está exatamente o amarelo e o vermelho, essa é a ideia, tá? Então, aqui nós temos a eminência iliopúbica. Então, o ponto 6 é exatamente o ponto de comunicação do osso ilíaco com o osso púbico. Certo? Então, a referência então da eminência iliopúbica. Uma outra nomenclatura também, que é a eminência iliopectínea. Ela é mais chata de falar, né? Eminência iliopectínea. O iliopúbica é essa que nós vamos usar como referência. Eminência iliopúbica, item 6 do nosso material, ok? O item 7 aqui está mostrando apenas a área vermelha, né? Então, o número 7 aqui está mostrando apenas o osso, ou o osso púbico, tanto faz. É só isso, 7 é só osso púbico, ok? Nessa área aqui, que eu quero que vocês anotem, essa áreazinha aqui, que tem essa área um pouco mais clara, tá? É a região, então, da face sinfisial, tá? Sinfisial com S, tá? Esta face sinfisial é exatamente onde está a mãozinha, essa área mais branquinha. A face sinfisial é exatamente a área do pubis que vai se comunicar com o outro lado, esse aqui é o lado direito, com o lado esquerdo. Tá? Depois na imagem radiográfica eu vou reiterar isso novamente. E essa área da face sinfisial do lado direito vai se comunicar com a face sinfisial do lado esquerdo, do outro lado do quadril, e aí vai gerar, por consequência, a minha sínfise púbica. Tá? Então, a face sinfisial. Tá? Então, deixa eu aparecer aqui para a gente poder... Olha só, é simplesmente o seguinte aqui. Ó. Eu tenho uma face sinfisial aqui, melhor, uma face sinfisial aqui, e eu tenho outra face sinfisial desse outro lado. Né, o lado direito e o lado esquerdo, não sei como é que vocês estão vendo aí, mas faz, né, lado direito e lado esquerdo, uma face sinfisial, outra face sinfisial. Entre elas tem
entre elas não se conectam, tá? Entre elas tem uma cartilagem. E essa área, esse espaço entre uma face e outra é então a sínfise púbica, certo? Então é essa abertura lá da sínfise púbica, né, que tem uma cartilagem entre uma face sinfisial e outra, ok? Então essa é a ideia quando eu observo a face sinfisial e aí então por consequência a geração da sínfise púbica como um todo, ok? Beleza, deixa eu sumir aqui e continuar. Olha só, então tá. Já vimos o ponto 7, que é simplesmente a área do pubis, de maneira geral, e aí, então, né, a região da face sinfisial. Não esqueçam que depois eu vou encaminhar para vocês a lista completa, com o nome bonitinho e tal, para que vocês possam... Beleza? No item 8, então, ali nós temos o osso, que é o pubis. Então, o 8 está indicando apenas toda essa área azul, certo? Toda essa área azul. Na área azul, nós temos uma pontinha aqui também, ó. Essa área azul, então, essa ponta azul é a região, então, novamente, da espinha, né? Espinha, ponta, espinha isquiática, certo? E aí, então, a gente consegue perceber acima da espinha isquiática tem essa voltinha aqui, ó, e abaixo da espinha isquiática também tem uma voltinha. Mas essas informações não estão sendo descritas aqui, não tem a numeração. Não se preocupe, porque eu estou trabalhando com essas informações, só estou mostrando anatomicamente essas informações de vocês, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Trazendo aqui para vocês mais informação do que ficar, tá? Então não se preocupem, agregando, eu estou entregando mais informação do que normalmente eu entrego, só para ficar mais fácil. Essa parte, essa voltinha em cima da espinha, aqui tem a espinha, né? Essa voltinha em cima da espinha e essa voltinha embaixo da espinha são então as incisuras. No caso, a incisura isquiática maior e a incisura isquiática menor. Então, são duas incisuras, incisura isquiática maior, embora faça parte aqui do ilho ainda, né, é uma referência ao isquio, com incisura isquiática maior e incisura isquiática menor. Isso da espinha, a relação da espinha isquiática, certo? Bom, para finalizar essa imagem, então, aqui o ponto 8 é esse buraco composto, né, forame composto pelos dois ossos, o vermelho e o azul. Aqui nós temos o forame obturado ou forame obturatório, mas tá na mesma, são a mesma estrutura, porém com duas nomenclaturas diferentes, a mesma estrutura com dois nomes diferentes, tá? Dependendo da bibliografia. Então nós temos aqui no número 9 o forame obturado, obturado com mudo, ou forame obturatório. Tá? Esse forame obturatório, o forame obturado, é formado pelos dois ossos aqui, o pubis e o isquio. Tá? O ilho não faz parte dessa função aqui. Então, apenas o pubis formam o forame obturado, certo? Então, essa aqui é a nossa primeira imagem a respeito do conteúdo da região, né, a primeira imagem da pelve, tá? A visão interna ou medial, certo? Vamos aqui para a próxima. Aí. Então tá. Na próxima nós temos só mais algumas informações aqui a respeito para a gente poder começar a trabalhar na parte mais anatômica, desculpa, a parte mais radiográfica, tá? Então olha só. Aqui já é uma visão lateral ou externa, certo? Uma visão lateral ou externa. Na imagem, nós víamos a parte interna, a parte de dentro da bacia. Aqui a gente está vendo a parte de fora da bacia, ok? A parte externa. Bom, o que nós temos no ponto 10?
10, então, nós temos a região da região do acetábulo. Tá? O acetábulo. A função aqui do acetábulo. O acetábulo é a função de permitir a articulação da perna como um todo, fêmur no caso também, tá? Do fêmur com o quadril ou com a bacia. Então, é exatamente nessa área aqui da bacia que a cabeça do fêmur vai se comunicar, vai se articular. E aí, então, aqui eu tenho, né, descrito como uma articulação coxo-femoral. Coxo com X, tá? Articulação coxo-femoral. Articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo. Eu tinha comentado o acetábulo na outra aula, quando a gente falou sobre o fêmur proximal. Tinha, né, fóvea da cabeça do fêmur, lembra? E a fóvea da cabeça do fêmur, ele da fóvea, nós tínhamos o ligamento redondo preso na cabeça do fêmur, e ela vai se articular, vai se prender também no acetábulo. Eu falei isso numa outra aula, acho que na aula retrasada, eu comentei a respeito do acetábulo, mas de maneira bem superficial, porque não era o momento. Agora é, tá? Então, esse é o acetábulo. Toda essa área, essa volta, tá? Parece uma bolinha aqui, toda essa volta aqui é a área do acetábulo. E a gente consegue perceber que na região do acetábulo, nós temos dentro do acetábulo as três cores. O amarelo em cima, o vermelho na frente, essa aqui é a parte anterior, tá? E o azul atrás, a parte posterior, certo? Então, a gente consegue perceber que o acetábulo ele é formado pelos três ossos da pelve. Mais superior aqui o ilho, a parte mais anterior o pubis, a parte mais posterior o isquio. Tá? Então, o acetábulo está posicionado exatamente na área onde os três ossos se encontram. Né? Então, de certo modo, o acetábulo ele é formado pelos três ossos da pelve, o ilho, o isquio e o pubis. Certo? E aqui, como eu tinha comentado antes, a comunicação, né? Melhor, a articulação coxofemoral, que é a articulação do fêmur com a cabeça do fêmur, né? Com a pelve, com a bacia, com o quadril, como achar melhor, tá? Então, aqui, ponto 10. No ponto 11, então, nós temos aqui, no ponto 11, essa área aqui, essa bolinha aqui, né? Mais precisamente, essa bolinha aqui, é a região do túber isquiático ou tuberosidade isquiática. Tá? O comum é túber isquiático. Tá? O que faz esse túber isquiático, então? Essa área é exatamente a área, então, essa região é exatamente a área que vai que vai entrar em contato, na verdade, não se comunicar nada, vai entrar em contato com a superfície quando a gente senta. Então, eu estou nesse momento sentado. Tá? Então, a área óssea da pelve, que está em contato com a cadeira, a área do túber ou tuberosidade isquiática. Essa área a gente percebe que ela é mais larga, exatamente por esse motivo, para que essa área entre em contato com a superfície, qualquer superfície, para quando a gente senta. Né? Então, quando a gente começa a ficar desconfortável, muito tempo sentado, né? A gente começa a se movimentar, porque a gente começa a ficar desconfortável, exatamente essa área da tuberosidade isquiática pegando na musculatura, né? No músculo glúteo. E aí, então, o osso vai machucando um pouco a musculatura e aí nos dá aquele desconforto que a gente tem que começar a se movimentar na cadeira ou levantar para poder, né, parar de doer, certo? Então, aqui é o túber isquiático ou tuberosidade isquiática. É exatamente a área que entra em contato com a superfície ou fica próximo da superfície quando a gente senta, beleza? E aí, então, nós temos no número 12, nós temos então a região do ramo isquiopúbico. Então, o ramo isquiopúbico é toda essa área aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a nossa imagem para facilitar. Pessoal, essa área aqui, ó, vem mais ou menos desse ponto
até este ponto aqui, toda essa área é a região então do ramo isquiopúbico, não só a comunicação, tá? Não só o ponto de comunicação aqui. Toda essa área mais inferior é a região então do ramo isquiopúbico, tá? O ramo da área que comunicação do isquio com o pubis, certo? E aí, então nós temos por consequência o ramo isquiopúbico, beleza? Então tá. Deixa eu voltar aqui para como estava antes, para facilitar a minha vida. Certo? Então aqui a gente finaliza a parte anatômica da descrição, tá? Além disso, só para fechar aqui, já que eu estava falando outras informações, essa área aqui, ó, do ilho, tá? É a região da face glútea, é exatamente onde fica preso o músculo glúteo. Então a face glútea, toda essa área aqui, ó, tudo isso aqui que a gente está vendo, que a mãozinha está passando, a crista ilíaca, a eias, a face glútea, depois a fossa ilíaca, tudo isso aqui faz parte da asa ilíaca. Tá? Então, quando a gente fala em asa ilíaca, deixa eu olhar outra imagem aqui. Quando a gente fala da asa ilíaca, a gente está falando de tudo isso aqui. Ó. Número 1, número 2, número 3, a região aqui próximo do número 4 também, né? Na parte lateral também. Então, toda essa área onde a mãozinha está passando, independente da numeração, é a região da asa ilíaca. E aí, dentro da asa ilíaca, fazendo parte da asa ilíaca, nós temos a crista, a eias, a fossa ilíaca, face glútea, né, as espinhas, que eu já tinha comentado antes, né, tudo isso faz parte da asa ilíaca, certo? E aí, novamente, tem aqui, né, a espinha isquiática, as incisuras aqui, né, como a gente já tinha comentado antes, beleza? Além disso, né, aqui o forame ou forame obturatório, certo? Beleza. Bom, terminamos aqui as imagens anatômicas, vamos partir para as imagens radiográficas. Tá? Vamos para a imagem radiográfica de referência aqui. Só deixa eu organizar um pouquinho a nossa imagem aqui para ficar bonitinho. Deixa só eu organizar aqui para ficar bacana. Só um instantinho. A gente já continua. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a nossa imagem. Beleza. Então, olha só. Deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui do fundo. Para ficar bacana. Aí, para ficar legal aqui. Aí, beleza. Aí fica mais escurinho, fica bacana. Bom, então aqui, olha só. Nós temos a pelve, né? Então a bacia, aqui dos dois lados agora, né? Lado direito e lado esquerdo, certo? E aí, então, a gente começa a trabalhar as informações. Bom, novamente, quando faz o que eu falar de um lado aqui, vai ter do outro lado, tá? Então não se preocupem quanto a isso. O número 5 aqui tem um número 5 aqui também. O número 1 aqui tem outro número 1 aqui. Então, o que for falado de um lado, automaticamente tem do outro lado também, tá? Então, não se preocupem quanto a isso, ok? Beleza, vamos lá, olha só. Cima, então, o número 1. O que era o número 1 lá na anatomia? Crista ilíaca. Beleza, então a parte mais superior do ilho, né, é, então, a referência da crista ilíaca, certo? Deixa eu só pegar deixar aberto aqui para mim duas imagens para eu poder trabalhar depois, tá? Então tá, ali nós temos a crista ilíaca. Só quero fazer uma coisinha aqui, porque eu já deixar já
prontinho para eu poder mostrar aqui uma coisa para vocês. Então ali, no número 1 nós temos a região da crista ilíaca. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, uma outra imagem, só para que vocês percebam aqui. Ó, essa aqui é uma outra imagem da bacia, só que sem a numeração, sem nada, é uma imagem melhor, né? Para a gente poder observar. E aqui, então, bem na parte superior, deixa eu abrir aqui, bem na parte superior aqui, ó, nós temos a área da crista ilíaca. Tanto de um lado aqui, crista ilíaca, quanto do outro lado aqui, crista ilíaca, tá? Essa pontinha aqui, ó, é a eias, a espinha ilíaca antero-superior. Aqui também do outro lado, ó, eias, espinha ilíaca antero-inferior. Aqui tá antero-superior, desculpa. Aqui tá inferior. Então, espinha ilíaca, a eias, espinha ilíaca antero-superior. Aqui embaixo tem a inferior. Além disso, a crista. Então, só vou me ater exatamente às informações que tá na imagem ali para a gente não se perder, tá? Então, bem na parte superior a crista e a crista também. Então, número 1, região de crista ilíaca, beleza? Deixa eu tirar ela daqui para a gente poder continuar trabalhando. Aí, o 2 eu já tinha comentado também, né? Então, já vimos aqui no 2, nós temos a eias, ou espinha ilíaca antero-superior. Na 3, então aqui nós temos a região da fossa ilíaca. Lembrando, né, que a região da fossa ilíaca faz parte da asa ilíaca. Tá? Então a fossa ilíaca é uma concavidade. Então a fossa. Então, aqui está bonitinha essa imagem. Vamos de novo. Okay? Então, aqui, essa área toda essa área interna aqui, a área da fossa ilíaca. Desse lado também, tá? A mesma coisa. Então, da fossa ilíaca. Na parte de trás, né, aqui a parte medial, a parte interna, na parte externa, nós temos então a face glútea, né, que é onde se prende o músculo glúteo, certo? Só para a gente poder reiterar aqui retomar essa informação. Voltando, tá? Então, região da fossa ilíaca. Na 4 aqui, ó, 4 na anatomia estava ali, no 4, a face auricular. Tá? Então, no número 4, face auricular. Como a face auricular, ao se comunicar com a coluna sacral, gera a articulação, que é a articulação sacroiliaca. Tá? Então, o número 4 aqui na imagem radiográfica pode ser descrita como face auricular ou articulação sacroiliaca. Qualquer uma das maneiras vai estar correta, sendo na imagem radiográfica. Se for na imagem anatômica, como estava ali, né, como a gente viu anteriormente, é só face auricular. Salvo se, claro, eu mostrar uma imagem anatômica com a bacia e a coluna sacral juntas, na mesma imagem. Aí eu posso descrever também como articulação sacroiliaca, tá? Mas quando aparecer apenas a pelve, é só face auricular. Okay? Bem claro aqui, o número 4, face auricular ou articulação sacroiliaca. Tá? Beleza. Bom, já falamos a 4. Na 5, então, aqui desse lado, lembrando que a 4, articulação sacroiliaca, ou aqui do outro lado, articulação sacroiliaca, tá? Tanto faz. Na 5, então, na anatomia, na 5 lá, nós temos então a região do corpo do ilho, né? São duas áreas, são duas estruturas na mesma área, então corpo do ilho ou a linha arqueada. Tá? Vou colocar aqui de novo na nossa imagem bonita para a gente poder definir. Então aqui, ó, a articulação sacroiliaca, essa linhazinha preta aqui, ó, linha preta aqui, articulação sacroiliaca. Tá? Desculpa. Aqui de novo, ó. Então essa linhazinha preta, região de articulação sacroiliaca, e essa linhazinha preta, articulação sacroiliaca. Então essa área aí, que é o ponto 4, né? No ponto 5, tá aqui. Essa área é a região da linha arqueada e a região também do
corpo do ilho, tanto aqui quanto aqui. Essas duas áreas aí são 1.5, tanto corpo quanto linha arqueada. Tanto faz, são duas estruturas na mesma área, ok? Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa outra imagem para poder falar sobre os pontos, tá? Bom, então, o que mais a gente tem aqui? O que mais a gente tem aqui? Olha só. Número 5, número 6. Então, o número 6 aqui deixa eu pegar aqui meu arquivo. O número 6, então, aqui na anatomia, estava ali, eminência iliopúbica, né? Então, é um ponto de comunicação do osso ilíaco com o pubis, que é esse de cima aqui. Esse de baixo aqui é o isquio, tá? Esse de cima aqui é o pubis, aqui é o ilho. Aqui a parte de cima é o pubis e a parte de baixo aqui é o isquio, certo? E então é a comunicação do osso ilíaco com o pubis, ou seja, é a eminência iliopúbica. Então, tá aqui. De novo, aqui nós temos nós temos o ilho e aqui então já é a comunicação do a eminência, né, a área da eminência iliopúbica, bem nesse pontinho onde está aqui o cursor, do eminência iliopúbica, comunicação do ilho com o pubis. Aqui está o isquio, tá? A parte de baixo aqui é o isquio, ok? Beleza, vou falar para outra. Bom, além disso, então, aqui está o número 7, ó. O número 7, aqui, ó, é exatamente a área entre uma face sinfisial e outra, tá? Qual é o nome da área entre uma face sinfisial e outra? Simplesmente estamos falando da sínfise púbica. Então, essa é a área da sínfise púbica, certo? Deixa eu mostrar então aqui na outra imagem, só para que vocês possam perceber a área dela, tá? Então, deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó. Aqui nós temos uma face sinfisial, essa linhazinha aqui é uma face sinfisial. Aqui eu tenho a outra face sinfisial. E esse espaço entre um osso e outro é exatamente, então, né, entre um pubis e o outro, é exatamente a área, então, da sínfise púbica. Tá? Esse espaço entre um pubis e outro, ou entre uma face sinfisial e outra, tanto faz. Ok? Então, o número... Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu tirar daqui. O número 7 é exatamente, então, essa região. 7 pode ser face sinfisial ou pode ser também a sínfise púbica. Então, qualquer um dos nomes vai estar correto para nós. Ok? Bom, foi 7. Vamos lá para o 8. No 8 nós temos aqui, ó, o 8 e 11, deixa eu abrir aqui o arquivo. O 8 e o 11, no 8 fala o quê? O 8 fala isquio de maneira geral, tá? O isquio de maneira geral, tanto faz, né? Então aqui está o número 8, o 11. Então esse ponto tá junto com o 11 aqui é referente a esses dois aqui, certo? Então, esse ponto preto aqui é referente ao 8 e ao 11. O 8 referente ao isquio de maneira geral e o 11, por consequência, dentro da nossa parte anatômica, é a eminência, é o túber isquiático ou a tuberosidade isquiática. Tá? Depois na outra imagem já mostro para vocês. Certo? Então, o 8 é a região, vou mostrar agora, né? Deixa eu só arrumar ela aqui para eu poder bonitinho. Eu estou arrumando para ficar bonitinho aqui na imagem para nós, tá? E aí então nós temos nessa área inferior aqui, ó, aqui a região da tuberosidade isquiática.
que é o número 11, e por consequência, junto aqui, fazendo parte, né, do tubo isquiático, nós temos toda essa área que é o próprio isquio, né? Então, toda essa área aqui, fazendo a volta até aproximadamente aqui, ó, toda essa área é a área do isquio de maneira geral, e parte do isquio, o tuberosidade isquiática. E esse ponto aqui já é a área do pubis, tá? E aqui nós temos o ramo isquio púbico, que a gente tinha comentado, nós vamos comentar ainda, né? Mais a respeito do conteúdo, certo? Então, essa área, região do túber ou tuberosidade isquiática, túber isquiático ou tuberosidade isquiática, e aí então, que faz parte do isquio de maneira geral, que é o ponto 8, né? O número 8, certo? Só para a gente ficar para a nossa imagem. Tá? O 11. E aí o 12 a gente tinha comentado antes, né? Essa área mais inferior aqui, ó, essa área mais inferior, é o ponto do ramo isquio púbico. Eu sei, agora que eu percebi que eu pulei o número 9, tá? Então não se preocupe, já vou falar sobre ele. Não sei porquê, eu comecei a vir para cá e aí ficou. Então o 12 aqui, o ramo isquio púbico. E aí então, né, eu pulei sem querer o número 9, que é, e o 10 também, né? O número 9, que é então o forame obturado ou forame obturatório. Tá? Deixa eu colocar na imagem, na outra imagem que está limpa para mostrar. Ó. Então, esse buraco aqui, então, esse forame é o forame obturado ou forame obturatório. Desse lado, esse aqui também. Ó. Vai, só um pouquinho. Aqui, ó, forame obturado ou obturatório, do lado direito, e do lado esquerdo aqui, né, forame obturado ou forame obturatório. Que é, então, ali o nosso número 9. O número 10, vou mostrar aqui na imagem para vocês primeiro, depois poder mostrar lá. Olha só, o número 10 é exatamente essa área aqui, essa voltinha aqui. No ponto 10 é toda essa área aqui onde está passando o mouse, tá? Mãozinha. Essa área, o número 10, pela nossa anatomia, é a região, então, do acetábulo, certo? Região do acetábulo, que é, né, só lembrando, o acetábulo é a área da pelve, a área do quadril, da bacia, que vai permitir que a cabeça do fêmur, tá aqui, né, ó, a cabeça do fêmur se articule à bacia, tá? Que é, então, a nossa articulação coxo-femoral. E aí, deixa eu mostrar na outra imagem limpa aqui para vocês, para ficar mais fácil. Ó. Então, toda essa área aqui, ó, no acetábulo, desse lado e desse outro aqui também, ó, fazendo a volta aqui, do acetábulo, e aqui está a cabeça do fêmur, né? A cabeça do fêmur se articulando com o acetábulo, para formar, então, aqui a região do símbolo do membro inferior, que é toda essa da pelve em diante. Então, a articulação coxo-femoral. Bem para ficar bem certinha essa informação. Beleza? Então, aqui está a nossa referência de estrutura. Beleza? Então, tá. Bom. Aqui, então, nós tínhamos a sequência anatômica, né? Então já vimos na imagem radiográfica toda a nossa sequência anatômica que nós vimos anteriormente, que nós vimos agora há pouco, né? Para a gente poder entender toda essa parte de pelve, né? As informações, algumas a mais até, e aí na radiografia aqui só para a gente entender alguns pontos. Bom, o que falta para a gente poder aqui entender referente à pelve? Tá? Eu tinha comentado antes, então, que nós tínhamos diferença entre uma pelve masculina e uma pelve feminina. Né? Nós conseguimos, pela imagem radiográfica, saber quem é quem, quando é uma masculina e quando é uma feminina. Tá? Isso a gente pode aplicar em qualquer momento, né, caso a gente precise, por algum motivo qualquer, né, saber. Daqui a pouco, eu estou olhando um exame, estou olhando aqui um paciente e eu queria saber se realmente é o meu paciente. Claro que pelo nome
né? Eu tenho que saber o nome do meu paciente, mas às vezes ali dá algumas confusões quanto ao exame, então a gente consegue definir, né? Definir de maneira um pouquinho mais fácil masculino ou feminino, né? Só para a gente poder entender como é que funciona, tá? Olha só, então como é que vai funcionar essa parte de masculino e feminino, tá? Então, masculino e feminino, ele vai ser dividido em 3 partes, tá? Eu vou conseguir definir essa parte, essa estrutura, né, ou essa definição em 3 partes, tá? Deixa eu montar um esqueminha aqui que a gente possa entender direitinho isso. Só deixa eu abrir aqui a gente poder definir. Tentando ver como é que eu vou definir isso aqui. Não, peraí, só um pouquinho. Ver se eu consigo. Aí. Só estou montando um esqueminha aqui para a gente poder trabalhar. Então, assim, aqui eu vou conseguir montar de maneira melhor. Olha só, aqui está um quadrinho só para a gente poder entender, tá? Então, aqui, ó. 3 maneiras, então, nós vamos conseguir definir o masculino e feminino, tá? Então, masculino e feminino, certo? Como é que a gente faz isso, então? Olha só, são 3 critérios que nós vamos utilizar. O primeiro critério é o tamanho da pelve. Depois vocês vão anotar isso no material de vocês, tá? Ou o tamanho da pelve. O segundo critério que é usado para definir masculino e feminino, ou visualizar masculino e feminino, é o formato da pequena pelve. Depois eu vou mostrar onde é que é essa pequena pelve, tá? E o terceiro ponto, ou a terceira referência que nós temos, é a abertura da sínfise púbica. Da sínfise. Então, são 3 maneiras de poder definir isso, certo? Pelve, tamanho da pelve, formato da pequena pelve e a abertura da sínfise púbica, certo? Deixa eu só arrumar aqui para ficar direitinho, ok? Beleza, então tá. Então olha só, como é que eu sei então quando vai ser masculina e quando vai ser feminina, tá? Então aqui eu vou colocar masculina e feminina, tá? Então, olha só, o tamanho da pelve na masculina. O tamanho da pelve, quando se trata do tamanho da pelve, na masculina, ela vai ser pequena, certo? Na masculina, ela vai ser pequena. Por consequência, na feminina, ela vai ser grande, tá? Então, o tamanho da pelve no homem ele é menor, a gente percebe que a imagem, a estrutura, ela é menor comparada com a feminina, né? Que ela vai ser grande, principalmente pelo fato de ser, né, a questão da gestação e tudo mais, faz com que haja essa necessidade de uma pelve maior na mulher, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, aqui tá a imagem, deixa eu tirar isso aqui, vai ficar bonitinho. Ó, temos uma imagem, e aqui vocês vão perceber ó, que eu tenho outra imagem, é outra pelve, tá? É outra imagem da pelve, certo? Então, aqui nós temos uma,
E aqui, então, nós temos a outra, certo? Como é que então, a gente consegue perceber aqui, ó, nessa aqui, ela parece ser mais estreita, ó. Essa é menor. Quando a gente observa essa aqui ela é maior, ela é mais aberta aqui, ó. Essa área aqui, da região da crista, da asa ilíaca, ela é mais aberta. Já no homem, essa área da crista, ela é mais fechada, tá? Então, que dá uma impressão de ser pequena. Então, essa é a ideia quando se trata da masculina e da feminina, certo? Então, grande ou mais larga. Referente ao formato da pequena pelve, depois eu já mostro ali. O formato da pequena pelve no homem, ela é retangular e na mulher, ela é arredondada. Tá? Então, o formato da pequena pelve no homem, ela é mais retangular e na mulher, ela é arredondada. E aí vamos de novo lá para a nossa imagem. Deixa eu só colocar aqui mais bonitinho para ficar bacana. Ó, então tá aqui. Ó. Essa aqui, então, a gente observando essa aqui é a imagem qual? Tá? Então, 3 segundinhos para vocês pensarem se essa aqui é masculina ou feminina e masculina. 1, 2, 3. Beleza. Então, essa aqui é uma pelve masculina. Consegue perceber que ela é mais retangular aqui, ó, porque aqui está a feminina. Ó, a gente consegue perceber, deixa eu só melhorar um pouquinho essa nossa imagem aqui. Ó, a gente consegue perceber aqui ó, que essa área é mais arredondada, ó, comparado com esta aqui, ó, que ela é mais, tem uma curva maior aqui é mais retinho, aqui sobe mais reto, aqui tem outra curva, diferente daqui, ó, que ela é mais, né, mais sutil, essas bordas. Né? Então, essa aqui é a região da pequena pelve. A grande pelve é tudo, e aqui a pequena pelve, só essa parte interna. Então, aqui na mulher ela é mais arredondada do que no homem, que ela é mais, né, um formato meio mais retangular, né, uns cantos mais definidos, certo? Essa é a referência. Tá? Aí, vamos voltar aqui para a nossa lista. E aí, então, o último que falta, né, referente à abertura da síntese púbica, na masculina ela é fechada, essa abertura ela é fechada, e na feminina ela é aberta, tá? Então, a abertura da síntese púbica no homem ela é fechada, ou mais fechada, e na mulher ela é mais aberta. Digo para vocês que essa referência calma aí. Que essa referência da abertura da síntese, ela não é muito lá essas coisas, tá? Ela não tem uma boa referência, certo? Deixa eu só ajustar aqui a imagem para nós, depois eu vou ajustando as outras aqui. Tá? Então tá aqui, certo? O que ele me fala? Ele me fala que no homem, essa aqui é o homem, né? Lembra? Mais estreito aqui na asa ilíaca e mais retangular aqui, ó. No homem, essa abertura aqui, ó, ela é fechada, tá? Só que muitas vezes a gente não consegue ter uma boa definição se é aberta ou fechada, apenas olhando essa imagem. Eu não sei se isso aqui é aberto ou fechado comparado com outra imagem. Então, automaticamente eu preciso de outra imagem para ter uma referência, certo? Então, é isso que aqui já me pega um pouco. Aqui eu já não tenho uma boa definição, porque até agora o tamanho da pelve, maior ou menor, o formato da pequena pelve, retangular ou arredondada, já me dão as características de masculina ou feminina.
né? Então, essa abertura de síntese pública é só mais uma característica, só que ela não é bem fácil de identificar observando apenas uma única imagem, certo? E aí eu teria que ter, por consequência, né? Eu teria que ter essa outra imagem aqui, deixa eu só dar uma arrumada nela aqui para a gente poder trabalhar, uma outra imagem para poder fazer esse comparativo. E acredito que mesmo assim não seja um comparativo muito bom. Aqui, tá? Porque eu não consigo ver ainda também se essa abertura ela é mais aberta ou mais fechada. Essa mulher já, né? Ó, bem aberto aqui na asa ilíaca, o formato bem arredondado. Essa abertura aqui é maior ou menor, né? Então não é uma boa referência para essa imagem, tá? Ou para a pelve de maneira geral. Certo? O tamanho da pelve grande, né, ou mais larga aqui, e o formato da pequena pelve, no caso aqui arredondada, já são as principais características que vão definir masculino e feminino. Tá? Mas temos que saber que nós temos então essas três referências aqui, né? Nós temos no masculino e feminino, nós temos então essas três referências: tamanho da pelve, formato da pequena pelve e a abertura da síntese púbica, certo? Bom, aqui agora a gente finaliza o nosso conteúdo de membros inferiores, falando sobre a pelve, e, por consequência, então, né, finalizando nosso conteúdo, principalmente com a parte da pelve, e aí normalmente eu fecho com essa parte da referência anatômica masculina ou feminina na imagem radiográfica, para a gente poder entender, quando a gente puder observar uma imagem, quando a gente puder visualizar uma imagem, poder fazer essa definição de masculino e feminino, né? Sendo que na prática muitas vezes não é muito necessário por conta, né, de toda a parte de nome e tudo mais e tal, que a gente acaba identificando, né, o nosso paciente, sabe que a gente fez a radiografia no homem, e aí então a gente está procurando lá o fulano de tal no sistema e tal. Mas muitas vezes num sistema analógico, por exemplo, né, lá vai ter um negatoscópio grandão com várias imagens radiográficas juntas, e ali a gente precisa, né, um pouco de definição disso para realmente rapidamente pegar, essa aqui é a pelve masculina, possivelmente a minha, do meu paciente, para verificar com numeração, com identificação, alguns pontos ali importantes para poder definir, certo? A gente finaliza o conteúdo de membros inferiores. Vou encaminhar já na sequência, finalizando a visualização desse vídeo aqui, tá? Vou encaminhar para vocês então, as questões referentes ao conteúdo de POV, tá? Para que vocês possam então fazer esse conteúdo, responder essas informações e encaminhar para mim e pelo meu privado, certo? Então a gente faz essa jogadinha, então vocês dão uma boa no vídeo, né? Prestem atenção no vídeo, durante o vídeo tirar todas as dúvidas que forem necessárias, se tiver a pausa ali e pergunta, né? E aí então após visto todo o vídeo, então as questões para poder corrigir esse material, certo? E aí então eu vou acredito que hoje, né, tentar hoje ainda fazer essa correção dessas questões, para a gente poder, então, finalizar de vez esse conteúdo e poder fazer uma atividade a respeito desse material. Certo? Então, tá. Por enquanto, isso, então, e a gente vai nos falando no grupo para poder acertar todos os detalhes. Então, tá. Bom.